Dilma esteve reunida nesta quarta-feira com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Durante o encontro na Embaixada da Colômbia em Brasília, eles falaram sobre as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Tive uma reunião que eu considero excepcional com o presidente Santos da Colômbia e creio que compartilhamos o Brasil e a Colômbia de uma visão comum a respeito da importância da relação entre o Brasil e a Colômbia nesta década que nós entramos agora, né, no ano que vem, no primeiro dia do ano. Eu acho que de fato é uma década que é a década da América Latina. O Brasil e a Colômbia têm em várias áreas tudo para ter uma relação de parceria e complementariedade. Somos países biodiversos, com um grande potencial de biodiversidade. Somos países que têm uma grande força na área de energia e combustíveis renováveis. Somos países com uma força também na produção de alimentos. Temos em cada país, né, com as suas características, uma indústria, uma agricultura desenvolvidos. Acredito que a Colômbia será um dos países da América Latina com grandes possibilidades, como o Brasil, de ter nesta década o seu processo de chegada a uma economia desenvolvida. Por isso, essa relação Brasil-Colômbia, ela tem por base, primeiro, eu acho, uma visão estratégica da América Latina. E, segundo, uma visão estratégica da região, da nossa região, principalmente pelo fato da gente compartilhar grandes reservas de água, da gente compartilhar uma biodiversidade extraordinária, talvez das maiores do mundo. Isso coloca para nós também grandes desafios, porque não se trata de uma visão da biodiversidade sem a aplicação do conhecimento sobre essa biodiversidade. Portanto, a biotecnologia é algo que para nós significa a aplicação do conhecimento a essa atividade. Tudo isso nós tivemos hoje essa conversa, eu fiquei extremamente encantada com a qualidade dessa conversa, com a visão estratégica que ela revela. Além disso também, né, desculpa, comentamos todas as outras parcerias que são importantíssimas, principalmente porque compartilhamos de uma fronteira. E para o Brasil e para a Colômbia, o policiamento dessa fronteira é algo crucial. Aliás, o presidente Santos me lembrou que, como ministro da Defesa, antes de ser eleito presidente, tinha já estabelecido com o ministro Jobim toda uma estratégia, né, de controle de fronteira através de uma relação parceira entre os dois governos, né? E, de fato, foi uma reunião, para mim, muito significativa. E eu deixei claro para o presidente Santos que, caso eu seja eleita dia 3 de outubro, eu vou ter uma relação muito especial e prioritária com os nossos parceiros colombianos. Em entrevista coletiva, Dilma disse ainda que o presidente Juan Manuel Santos demonstrou interesse em conhecer melhor os programas sociais do governo brasileiro. Porque ele considera que na Colômbia tem 50% da população vivendo ainda na pobreza. E tem uma situação que é similar à nossa, né, nesse sentido de que a Colômbia tem 45 milhões de pessoas. 45 milhões de pessoas transformadas em consumidores dá um poder econômico muito grande para o país, como aconteceu conosco, quando nós tiramos 24 milhões da pobreza, levando 30 milhões para a classe média. Então ele estava muito interessado nisso. Outra questão que ele estava muito interessado é a nossa também política de agricultura familiar, que a pobreza lá, como a daqui, né, porque nós temos características parecidas, ela é muito forte na área rural, né? Então, toda a política, eu falei para ele sobre a política, por exemplo, de compra de tratores, que nós fizemos durante a crise, né?
o problema do financiamento do PRONAF, sobretudo o problema de aquisição de alimentos, para dar sustentabilidade para a reforma agrária, porque a preocupação dele é como que ele incorpora os camponeses que foram retirados pela guerrilha e pelo combate que se deu entre o exército e essas forças. Eles saíram, e muitos deles plantavam coca. Então tem de retornar com eles, como é que fixa eles novamente no campo. Foi muito mais nesse sentido. Outra coisa também que foi muito destacado é o fato de que nessa área de biocombustíveis nós temos uma parceria forte para ser feita. Para a imprensa colombiana, Dilma falou sobre a estratégia de defesa na fronteira entre os dois países e o combate ao narcotráfico. Olha, nós temos uma posição clara em relação às Farc. Inclusive o presidente Santos tem bastante consciência disso. Nós temos uma posição contrária ao narcotráfico e, portanto, não temos por que participar, a não ser a pedido da Colômbia, de qualquer atividade de pacificação ou de diálogo com as Farc. Se a Colômbia alguma vez solicitar a presença do Brasil, nós iremos participar. Caso não solicite, nós não temos por que participar, porque as Farc não é um problema do Brasil. A senhora conversou com o presidente sobre as Farc, a senhora sentiu necessidade de dar explicações sobre denúncias de envolvimento do PT? Olha, eu vou te dizer uma coisa, em momento algum o presidente fez isso. Eu acho que, aliás, essa questão das Farc é muito mais uma questão do meu adversário do que da Colômbia. A Colômbia tem plena consciência da relação do governo Lula com o respeito que o governo Lula teve durante todos esses episódios, né? E o fato de que nós nos distinguimos dele. Acho até que, se eu não me engano, na entrevista que o presidente Santos deu à revista Veja, ele deixou isso claro, que eu contei para ele que nós vamos comprar os 10 VANT, né, os veículos aéreos não tripulados, porque nós acreditamos que é necessário, numa fronteira de mais de 8 mil quilômetros secos, combinar tecnologia de inteligência e monitoramento com a atividade em terra de polícia e do exército. Que não basta, você não tem como cobrir uma fronteira de 8 mil quilômetros só fisicamente, né, com homens. Eles acertaram uma área de fronteira, tá? Uma parte na Colômbia e outra parte no Brasil, que seria policiado em conjunto, né? Monitorado em conjunto. Os dois países controlariam para manter sob controle as relações, não deixar ter nem crime organizado, nem narcotráfico. Ele me disse que existe, que eles assinaram esse acordo. O que ele me disse foi que com o ministro Jobim, tá, ele estabeleceu uma parceria que, quando eu falei do VANT, que significava que a Colômbia e o Brasil policiariam em comum suas fronteiras, né? Teriam uma parceria. Não é só com a Colômbia que a gente tem isso, viu? A gente construiu isso com a Bolívia e, se eu não me engano, com o Paraguai também. Tanto através da defesa, quanto através do pessoal da Polícia Federal. Tem com essas coisas. Há uma parceria de fronteira com os países latino-americanos, que eu acredito que é a melhor forma da gente agir, né? Óbvio que tem alguns países, como a Colômbia, que tem uma tecnologia maior, né? Que tem, vamos dizer, uma infraestrutura melhor. Tem outros que têm menos infraestrutura. Então a participação nossa tem que ser maior. Mas são todas iniciativas que vão contribuir para a gente construir também dentro da América Latina uma situação de pacificação, onde o crime organizado não entre pelas fronteiras e estabeleça e crie relações que não interessam para nenhum dos países. Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando.